O grande missionário neopentecostal, conhecido como R.R. Soares, nasceu no Espírito Santo e ganhou projeção nacional a partir das décadas de 1970 e 1980. Antes de fundar a Igreja Internacional da Graça de Deus, ele teve ligação direta com a Igreja Universal do Reino de Deus, inclusive sendo cunhado de Edir Macedo. Após alguns problemas e divergências internas, rompeu com a Universal e seguiu carreira própria, levando consigo a mesma base neopentecostal que já estava consolidada anteriormente. Com o passar dos anos, R.R. Soares construiu um verdadeiro império midiático, investindo pesado em televisão, rádio, editoras e gravadoras. E o programa Show da Fé se tornou sua principal vitrine, alcançando milhões de lares no Brasil e fora do Brasil também. E por incrível que pareça, esse crescimento não se deu por profundidade bíblica e teológica, mas por uma mensagem simples e às vezes herética. Era uma mensagem também emocional e focada em resultados imediatos. Olá, meu nome é Caio Modesto, sou evangelista na Igreja Presbiteriana Ebenezer em Uberlândia e neste vídeo vamos falar sobre o missionário neopentecostal mais famoso do Brasil, R.R. Soares. E eu quero que você entenda o seguinte: a nossa ideia não é atacar pessoas, mas apresentar argumentos bíblicos contra ou a favor da teologia do profeta que nós estamos falando. Agora, vamos falar sobre ele. Nós temos que começar com uma pergunta simples. Será que suas pregações são confiáveis? Será que sua teologia é saudável à luz das Escrituras? Vamos falar sobre isso. Minha mãe assistia aos programas dele na TV Bandeirantes. E eu nem sei se o Show da Fé ainda passa na TV ainda. Mas quem viveu essa época lembra bem. Tinha de tudo no programa. Profetadas, testemunhos impactantes, encenações conhecidas como filmes da vida real e, claro, a constante barganha envolvendo ofertas e dízimos para bancar a obra missionária da Igreja Internacional da Graça de Deus. Como de costume, desde o início, sempre houve muita ênfase na batalha espiritual e na arrecadação de dinheiro. Mas vocês já perceberam a tática que o R.R. Soares usa? Primeiro, ele chama todos à frente. Depois, comovem essas pessoas com testemunhos de cura. E logo em seguida, vem o pedido financeiro. E o apóstolo Paulo condena esse tipo de pragmatismo ao afirmar que alguns transformaram o evangelho em fonte de lucro. Então, a grande dificuldade não é sustentar a obra, porque a Bíblia ensina isso. O dízimo é bíblico. O grande problema é a ordem das coisas. No Novo Testamento, o evangelho vem primeiro. A cruz vem antes e a resposta do coração regenerado vem depois. E quando o dinheiro passa a ser o centro, o culto deixa de ser culto. Paulo diz que não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor. 2 Coríntios capítulo 4, versículos 5 e 7. E vocês já viram as casas e os carros desses líderes neopentecostais? No fim das contas, o que parece é que o único que tem um bom plano de saúde, segurança financeira e prosperidade constante é o líder que se levanta como o profeta de Deus. E não é diferente do R.R. Soares. Enquanto isso, o povo continua doente, endividado e culpado, achando que é falta de fé. Aí começam a ofertar, trazer campanha para destravar completamente esse tipo de bênção. Mas uma coisa não podemos negar diante da figura emblemática do R.R. Soares. Ele sabe falar muito bem. É difícil encontrar um programa evangelístico que tenha durado tanto tempo no ar quanto o dele. Nós temos alguns exemplos, como a Igreja Renascer com a Bispa Sônia e o apóstolo Estevão Hernandes. Entretanto, mesmo com esse exemplo da Igreja Renascer, nada se compara com o sucesso do missionário Soares. E isso foi fruto da sua comunicação e de sua linguagem acessível para todos. E sobre falar bem e ter uma boa projeção na internet ou até mesmo na TV, o R.R. Soares, ele fala muito bem. E aqui vai um ponto importante.
Oratória não é um dom espiritual, é prática. Oratória não é dom, como muita gente acha. Oratória é prática. Oratória é exercício. É você fazer. O que a neurociência fala? Que a gente aprende, por exemplo, em repetição. Então, assim, eu preciso fazer muito para fazer bem. Assim como a gente tem que respirar todos os dias, a gente come, a gente bebe água, a gente tem que falar. Comunicação aproxima as pessoas, a comunicação aproxima a equipe, a comunicação te leva a fazer mais negócios, a vender mais, a te dar lucro. Mesmo que você não tenha uma boa teologia, se falar bem consegue ludibriar o povo. O Brasil sofre com um alto índice de analfabetismo funcional e isso facilita a manipulação religiosa por meio de discursos emocionais e o Soares sabe fazer muito bem isso. Claro que o Espírito Santo também nos capacita, ilumina e convence as pessoas do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Mas isso não anula a responsabilidade do pregador de ensinar corretamente a palavra. O grande problema é que muita gente usa texto fora de contexto e frases soltas com promessas rápidas. E, infelizmente, isso não é diferente do ministério do R.R. Soares. Aí o que eu fiz? Eu inventei de assistir novamente alguns programas dele. Show da Fé e algumas pregações. E observando os programas, percebi que a maioria das pessoas que assistem é idosa. E muitas estão enfermas em busca de uma cura. E, gente, não há nenhum tipo de problema em buscar cura na igreja. O grande problema começa quando a igreja local, ou o missionário, ou até mesmo a campanha, se tornam um bezerro de ouro, como se o centro do culto fossem essas coisas e não Deus. Assisti recentemente uma pregação dele sobre o mover de Deus. O tom era piedoso, cheio de esperança, mas senti falta de algo essencial. Uma ponte cristológica, que inclusive muitos pregadores sofrem com isso. Mesmo sendo uma pregação temática, não podemos negligenciar o Cristo crucificado. E Paulo afirma que Cristo é o fundamento e qualquer coisa construída fora disso é palha. 1 Coríntios capítulo 3, versículos 11 e 12. Outra coisa importante é que a cada 3 ou 4 minutos aparecia a chave Pix, dados bancários e números da conta ao mesmo tempo. Isso aguça a emoção das pessoas para ofertarem no auge do sentimento espiritual. A pregação dele durou cerca de 15 minutos, parecendo mais um devocional, enquanto o apelo financeiro dominava completamente toda a pregação dele. E a Bíblia é muito clara ao afirmar que Cristo é o centro do culto. Paulo diz, tudo o que fizerem, façam para a glória de Deus. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Quando o dinheiro e campanhas ocupam o centro, o culto deixa de ser cristão e vira entretenimento religioso. Basta ver a Igreja Lagoinha, o que ela se tornou. Além disso, o missionário Soares ensina o que chamamos de teologia da retribuição. E eu vou te explicar porque é um pouco complicada. Você faz algo para Deus e Deus é obrigado a te devolver algo em troca. Isso lembra o mito do Papai Noel. Mas essa teologia cai por terra quando olhamos para Jó, um homem justo que sofreu sem ter culpa. Então, é tipo assim, né? É o presentinho do Papai Noel. Olha, se você for bonzinho até o final, Deus vai te dar algo em algum momento. Então, não bate a teologia dele. E, biblicamente falando, nós temos muitos relatos de pessoas que foram fiéis a Deus e, mesmo assim, passaram por tribulações. Então, prosperidade nem sempre é um sinal de bem-aventurança diante de Deus. E o R.R. Soares enfatiza muito isso, a teologia da prosperidade. E agora, eu lembro de uma pregação do reverendo Paulo Júnior, que ele falou sobre o missionário Soares. E nessa pregação, ele afirmou que o R.R. Soares diz que quem não dá o dízimo não é salvo. O R.R. Soares, ele afirma que quem não der o dízimo não pode ser salvo. Porque ele diz lá em 2 Coríntios 6, 9, nem os sodomitas, efeminados, nem os ladrões herdarão o reino do céu. Ele vai para Malaquias 10, roubará o homem o Senhor teu Deus? E vocês perguntam assim, em que me roubará? No dízimo de oferta. Quem não dá dízimo de oferta é ladrão. O ladrão, segundo 2 Coríntios 6, 9, vai para o inferno. Então quem não dá dízimo é ladrão, quem é ladrão vai para o inferno. Eu não sou contra o dízimo, eu entendo como gratidão e sustento da igreja, mas usar o dízimo como condição de salvação é heresia.
Porque a Bíblia afirma que somos salvos pela graça, como está em Efésios capítulo 2. Então, a graça é um presente de Deus para pecadores. Se a salvação dependesse de dinheiro, os pobres estariam excluídos do reino de Deus. E depois de navegar na internet, eu comecei a ler alguns testemunhos. E um ex-obreiro afirmou que o Soares ensinava que em João capítulo 14, versículo 13, não significa pedir, mas determinar em nome de Jesus. E olha só que interessante, essa é a base da confissão positiva difundida no neopentecostalismo com forte influência de quem? De Kenneth Hagin. E nesse contexto dessa passagem que o Soares interpreta completamente de uma forma errada, Jesus ensina oração submissa à vontade do Pai. E o que diz lá é o seguinte: se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então, determinar coisas a Deus é inverter a relação criador e criatura. A Escritura alerta sobre falsos mestres. Pedro diz que eles exploram o povo com palavras fingidas ou piedosas, como Soares faz por aí, movidos pela ganância. Então, não são ignorantes, mas líderes carismáticos e perigosos que sabem o que estão fazendo. E não se engane, tá bom? Porque a igreja do Soares tem muitas semelhanças com a Universal, inclusive práticas simbólicas e objetos ungidos. Tudo isso aponta para a teologia da prosperidade, que se torna o verdadeiro bezerro de ouro da igreja dele e também do Edir Macedo. São falsos profetas. E dando nome aos bois, o mesmo acontece com Agenor Duque. As práticas são as mesmas. Campanhas financeiras, discursos de guerra espiritual, objetos ungidos e promessas de vitória material, além da mistura de judaísmo com cristianismo. E se você perceber, esses ministérios seguem um padrão: pouca exposição bíblica, muito apelo emocional e forte exploração financeira. E o que parece é que Cristo perde o espaço, a cruz some e entra um cristianismo utilitário, onde Deus existe para servir ao homem. Então, depois de tudo isso, podemos concluir que a pregação do R.R. Soares não é bíblica e muito menos suas práticas. Assim como Agenor Duque, ele tem frutos de uma teologia que transforma Deus em um gênio da lâmpada. A Bíblia faz uma pergunta a nós: quem primeiro deu a Deus para que lhe seja restituído? Romanos capítulo 11, versículo 35. Então, o centro do culto é Cristo. E fora disso, temos outro evangelho, que Paulo chama de anátema, que inclusive é o tipo de evangelho que o Agenor Duque, o R.R. Soares e o Edir Macedo segue por aí. Então esse foi o nosso vídeo, muito obrigado por assistir até o final, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. E que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.